Alguns, portanto, arredondam para o ano 1000 a.C., mais ou menos. E quando Salomão terminou de construir aquele majestoso templo, ele então fez uma inauguração marcante, histórica. Naquela época, mês de outubro, o povo de Israel estava comemorando a chamada Festa dos Tabernáculos, que acontecia no dia 15 do mês de Tishri, ou seja, mais ou menos no mês de outubro. É a última festa do calendário judaico apresentado na Bíblia, a Festa dos Tabernáculos. 5 dias antes acontecia a festa, ou melhor, a expiação, o dia da expiação. O dia da expiação acontecia no dia 10 do 7º mês. E no dia 15 começava a festa dos tabernáculos, que durava uma semana. Salomão começou as cerimônias de inauguração do templo uma semana antes do dia 15, ali pelo dia 7, dia 8 do mês de Tishri. Quando chegou o dia da expiação, eles estavam em festa. E quando começou a festa dos tabernáculos, eles já estavam em festa também. E isso aconteceu, eu quero que vocês acompanhem comigo, o capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, porque no capítulo 6, ele faz um discurso ao povo, e também faz uma linda oração, e vale a pena você ler a oração de dedicação que Salomão fez. E aqui diz: quando ele acabou de orar, desceu fogo do céu, a presença visível de Deus, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, encheu a casa. Os sacerdotes, ali está falando do lugar santo e do lugar santíssimo do santuário que existia. O verso seguinte, o verso 2, diz assim: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, nem no lugar santo, nem no lugar santíssimo. Não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, o que transforma esse prédio de paredes, de lindo acabamento, de cobertura, de bancos, de piso, o que transforma esse num lugar significativo é exatamente o fogo que desce do céu, e Deus se apresenta aqui para ser adorado, para ser louvado, para abençoar o seu povo. O que transforma esta casa diferente de alguma outra casa que tem na avenida aí, onde funciona um restaurante, ou onde funciona um escritório, ou onde funciona um bar, ou qualquer outra atividade, o que torna essa casa diferente é exatamente a presença de Deus. Se Deus não estiver presente nesta casa, este prédio aqui não tem absolutamente nada de especial. Ele vai continuar sendo um lindo prédio, uma bela arquitetura, um lugar aconchegante, mas aqui poderia também, com esses mesmos bancos, ser usado para uma linda sala de cinema, para mostrar os maiores sucessos de Hollywood, ou de qualquer outra área do cinema. Se aqui não tiver a presença de Deus, esse mesmo piso liso poderia servir para um salão de bailes. Se aqui não tiver a presença de Deus, essa mesma estrutura poderia servir para um bar ou para um comércio qualquer, até para residência, para planos de destruição. Mas o que transforma isso aqui no lugar santo, portanto, não são as paredes que foram construídas aqui, não são os lindos bancos, a linda mobília, o conforto e tudo que temos, mas o que transforma esse lugar num lugar diferente, um lugar santo, é exatamente a presença de Deus. E é isso que nós precisamos, a presença de Deus. É aqui que nós devemos vir para encontrar o nosso Deus. Mas como vamos encontrar o nosso Deus se Ele não estiver aqui?
Como seria se nós chegássemos aqui para orar em nosso Deus e Ele não estar presente de maneira especial nesse lugar? Como seria se nós viéssemos trazer a nossa dor, a nossa frustração, o nosso coração carregado de dor, de doença, de medo, de remorso, de ressentimento, de peso do pecado, e vir aqui confessar, rogar, pedir, implorar, se Deus não estivesse aqui? Então, a marca do templo de Deus é a sua presença. Queridos, essa igreja foi construída porque Deus inspirou pessoas que o servem, que o amam, que o obedecem, a virem aqui para escolher um local para construir uma casa de adoração a Ele. Eu me lembro quando eu vim aqui para comprar esse terreno. Eu estava com o pastor Henrique, estava o filho dele, não lembro se o pastor Celestino estava junto conosco, e nós olhamos esse terreno aqui. Nós não tinha casa aqui, mas não faz tanto tempo assim também. Eu já havia pregado uma vez ali no salãozinho que o jovem apresentou aqui. E eu vim aqui uma tarde. E nós fizemos um plano, compramos, a União nos ajudou. Aí começaram os sacrifícios e as doações. Nós louvamos a Deus porque Ele inspirou e deu condições da Beth e do irmão Antônio Limei, né? Bezei, desculpa, o irmão Bezei, o Antônio Bezei, que tanto nos ajudaram, mas outras pessoas também que deram o máximo que podiam. Mas tudo foi feito aqui para termos um templo, para ser uma igreja, para ter salas para as nossas crianças aprenderem a amar e respeitar a Jesus. Nós temos aqui uma linda sala onde a Adra funciona e atende pessoas necessitadas da região em nome de Jesus. Aqui pessoas vêm, se alimentam, pessoas estudando teologia, para saírem daqui para pregar a palavra de Deus na cidade em nome de Jesus. Então essa casa foi construída para isso. E hoje, de maneira especial, então nós vamos dedicar esta casa. Nós não viemos aqui só para inaugurar, porque essa igreja, como nós já falamos, ela já está tendo culto já há algum tempo aqui. Nós viemos oficialmente inaugurá-la, mas viemos fazer um ato único na história dos templos adventistas do sétimo dia, que é uma cerimônia chamada de dedicação. Nós viemos aqui para dedicar esse templo, como Salomão usou 7 dias de festas de dedicação e depois mais 7 dias da festa que estava no calendário anual de Israel, que é a festa dos tabernáculos. 15 dias eles passaram na presença de Deus. E naquele tempo se sacrificava animais. Olha quantos animais foram sacrificados naqueles dias de festa. Ali, capítulo 7 diz assim, verso 4: Então o rei, que é Salomão, e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor naqueles 15 dias, incluindo, portanto, a festa dos tabernáculos e a própria festa da expiação, que no dia da festa de expiação ofereciam-se 2 cabritos, nós estudamos na lição de Passa Latina, 1 novilho, né, e 2 carneiros para os sacerdotes e para o povo. Diz aqui, que eles ofereceram diante do Senhor. Verso 5, olha, veja o verso 5, irmãos. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 120.000 ovelhas em 2 semanas. Irmãos, muitos daqueles sacrifícios eram oferecidos e o povo podia comer a carne do sacrifício. Então essas 120.000 ovelhas foram sacrificadas para apresentar sacrifício a Deus, e o povo comeu a carne de boa parte delas. Existiam sacrifícios que só os sacerdotes e a família sacerdotal podiam comer. Simbolicamente, o sacerdote levava do corpo os pecados do povo. Como Jesus, nosso sumo sacerdote, ele leva no seu corpo as marcas do pecado diante de Deus, a marca na sua mão e no seu lado. Então, obviamente, a maior parte desse sacrifício aqui, o povo comeu, porque era uma multidão extraordinária, 2 semanas ali, e eles comeram
Está bem esse sacrifício aqui? 22 mil bois. Eram 2 mil bois para cada uma das tribos de Israel, menos a tribo de Levi. Eram 12 tribos, menos a tribo de Levi, 11, 22 mil bois. E 120 mil ovelhas. Aí sim, 10 mil ovelhas para cada uma das 12 tribos, incluindo a tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes. Então, quanta doação foi feita. Aquela casa era chamada a casa do sacrifício. Sabe por quê? Porque ali tinha o santuário, com o lugar santo, onde só o sacerdote entrava, e um lugar que chamava Santo dos Santos, que era mais interior, mais para dentro. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para fazer a cerimônia da expiação, que nós estudamos essa semana na lição da escola sabatina. Mas do lado de fora, no pátio, existia um grande altar onde os sacrifícios eram queimados ou assados, e parte da carne podia ser comida, como eu falei. E existiam várias mesas de mármore, de pedra, onde esses animais eram degolados, sacrificados. Quanto custou aquele templo? Vamos voltar um pouquinho no capítulo 3, aqui mesmo, 2 Crônicas capítulo 3. Aqui disse que no verso 7, cobriu, vamos ler o verso 6. Também Salomão adornou a casa de pedras preciosas e o ouro de Parvaim. O ouro vinha da África, do norte da África, vinha da Península Ibérica, vinha do Golfo Pérsico, vinha da Índia, do Paquistão, da Ásia Central. Salomão era um rei, um dos mais ricos, era um dos reinos mais ricos daquela época, até do Egito, e portanto, do forte Egito, vinha ouro para o templo de Salomão. Muito bem, cumpriu. Verso 8: fez mais o Santo dos Santos. O 7: cobriu também de ouro as salas, as traves, os umbrais, as paredes, as portas, e lavrou querubins nas paredes. Salomão fez, os artistas fizeram querubins de alto relevo, de ouro, nas paredes. Verso 8: fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, que é o lugar santo, era de 20 côvados, e também a largura de 20 cobriu de ouro puro no peso de 600 talentos. Sabe quantos são 600 talentos de ouro? Só para cobrir o Santo dos Santos, são mais de 22 toneladas. Era uma sala pequena, cuja parede coberta de ouro consumiu mais de 22 toneladas. 22 toneladas. Assim no tempo de Salomão. Mas isso não é nada. Quando Davi estava para morrer, Davi era o pai de Salomão, quando ele estava para morrer, ele reuniu o povo, os príncipes de Israel, e ele falou: olha, eu estou dando de tudo que eu tenho, eu estou dando ao Senhor. E no capítulo 29, 1 Crônicas, um pouquinho antes, capítulo 29, ele fez uma linda oração, e chegou o momento da oração que ele falou: Senhor, o Senhor moveu o coração do povo, o povo trouxe as ofertas para ti, como o pastor hoje pediu, o povo doou o máximo que ele podia, o povo trouxe ouro, o povo trouxe prata, trouxe pedras preciosas. Então ele disse no verso 14: mas Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Ele começou a falar: o povo trouxe ouro, nós trouxemos prata, nós doamos isso, nós doamos aquilo. Chegou o momento da oração, ele falou: mas pensando bem, Senhor, quem somos nós para dar coisas para ti? Verso 14, e ele conclui na segunda parte uma linda frase: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu dás. Olha que visão, queridos. Dar uma oferta para Deus é um grande privilégio. Você sabe que Davi queria construir o templo, que é chamado o templo de Salomão, e Deus não aceitou? Deus disse a Davi: eu não vou aceitar o templo de você. Você derramou muito sangue, você foi um homem de guerra,
Você, na hora de me glorificar também, você mandou fazer o censo para ver quantos soldados de guerra você tinha. Você confiou no braço do seu exército, ao invés de confiar no Senhor dos exércitos. Eu não vou aceitar um tempo da sua parte. E você cometeu muitos desatinos, inclusive roubou a esposa de um dos seus mais valentes e leais soldados, e ainda mandou matar o soldado e ficou com a esposa, Betseba. E essa é a mãe de Salomão, inclusive, o grande amor da vida de Davi, mas foi um amor adúltero e assassino, um amor com gosto de sangue. E Deus disse: eu não vou aceitar o tempo, mas como você me ama, e como você se arrependeu, e como eu te perdoei, e como eu lavei os teus pecados, e como você, mais do que talvez a maioria dos profetas e meus filhos, entenderam o significado do sacrifício do meu filho Jesus que vai vir e morrer, eu vou então agora aceitar que você faça uma coisa: você pode doar tudo o que você quiser, que eu vou aceitar a tua oferta, mas você não vai construir o templo. E Davi ficou feliz porque Deus aceitou a oferta, embora não permitisse que ele construísse o templo. E quanto que ele deu? Capítulo 29, ali onde nós estávamos vendo, 1 Crônicas 29. Vou só ler um outro versículo por causa do tempo. Então, verso 6. Então os chefes de família, das famílias, eram os príncipes das tribos de Israel, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Verso 7. E deram para o serviço da casa de Deus quanto? 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, com a moeda da Pérsia, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro e etc. Sabe quantos são? 5.000 talentos de ouro são 187 toneladas. 187 toneladas de ouro. Esse ouro vinha de navio, da Eritreia, da África. Por isso que aqueles lugares são tão miseráveis até hoje. Onde está a Etiópia, Somália, vinha dali, passava pelo Iêmen, passava ali por Dubai e chegava ali no Golfo Pérsico e eram carregados até Jerusalém. Quantos funcionários foram usados? Voltamos ao capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 2. Vejam quantas pessoas trabalharam na construção do templo de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 17, diz assim: Salomão, 2 Crônicas, capítulo 2, 17. Salomão levantou o censo dos homens estrangeiros, porque na verdade eram escravos, era mão de obra escrava, eles eram estrangeiros, que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam-se 153.600, contado um ano, 153.600. Esse foi o povo que carregou o ouro, carregou a pedra, lavrou a pedra, preparou a pedra, levou até ali Jerusalém e trabalhou como pedreiros, mestres de obras, engenheiros e serventes de pedreiro. O verso 18 diz assim: designou deles 70.000 para levarem as cargas. Também carregar tanto ouro, tanta pedra, tanta coisa. 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem as pedras nas montanhas, porque todas as pedras do templo de Salomão foram cortadas dentro de uma engenharia perfeita, que elas eram sobrepostas, não tinha argamassa e era uma grande construção, elas eram colocadas sobrepostas de maneira que iam suportando umas outras. Essa tecnologia já era conhecida desde os tempos das pirâmides do Egito. Mas então 80.000 para talharem as pedras das montanhas, como também 3.600 para dirigir o trabalho. Só de chefes tinha 3.600 pessoas. Era uma coisa majestosa. E ali estava erigido tudo aquilo. Ali o povo veio de longe, de todo Israel. Muitos judeus já viviam no estrangeiro, no exterior. Vieram para aqueles 15 dias de festa. Participaram da festa ali do começo do ano. Participaram do dia da expiação. E participaram também da festa dos tabernáculos.
E agora estava tudo pronto. O que seria aquele monumento se não fosse a presença de Deus? Salomão orou, Salomão jejuou, Salomão convocou o povo, conclamou o povo para consagrarem a sua vida a Deus, a purificarem a sua vida a Deus, a tirarem o pecado do coração, a tirarem o pecado de dentro de casa, a tirarem talvez as telenovelas. Outro dia eu estava conversando com o pastor, ele disse: pastor, nas minhas semanas de oração, eu faço semana de oração por aí, e eu proclamo um jejum na igreja. Assim que eu começo a semana de oração, eu proclamo um jejum na igreja. E o jejum é jejum de televisão. Alguns jejum de comida também, não come um dia ou outro, mas o jejum de televisão. Ficam 7 dias, 8 dias, 10 dias sem ligar a televisão. O povo precisa ser rei em casa. O povo depende de televisão. O povo não consegue mais chegar em casa e ficar ali sem ligar a televisão e ver as novelas das 6, das 7, das 8 até a hora de dormir. E depois ainda tem outros programas, depois tem futebol, e depois tem decisão, e depois tem disputa de pênalti, e o povo vai dormir de madrugada. As mulheres vão até as novelas, depois os homens assumem o controle remoto e vão até o apito final de sua senhoria, o árbitro. Então ele diz: nós proclamamos o jejum. Pastor, eu vejo gente desesperada. Quarta-feira eu vejo, às vezes tem um jogo decisivo, eu vejo homens esfregando a mão, suando, porque o time dele vai jogar, e é decisão. É matar ou morrer, é mata-mata. E eu chamo aquelas pessoas, eles falam para mim: pastor, realmente, eu não sei se eu vou aguentar hoje. Faz 4 dias que eu não ligo a televisão, mas hoje eu não sei se eu vou aguentar. Hoje é decisão, hoje é o mata-mata. Se o meu time perder hoje lá fora, se ganhar está na final. Irmãos, quanta dependência. Salomão levou o povo para lá, tirou o povo da casa, da tentação, do vício, e consagrou o povo a Deus. Porque Salomão tinha um discernimento espiritual extraordinário. Era o homem mais sábio, diz a Bíblia, o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava ali no vigor da sua juventude. Salomão ainda não tinha descambado para o lado do sensualismo, de juntar mulheres e mais mulheres e cair na idolatria por influência daquelas mulheres. Satanás sempre faz isso. Satanás não conseguiu levantar Salomão na ganância pessoal, mas depois Deus o abençoou, lhe deu riqueza. Salomão parece ser um homem muito forte, muito bonito. Ele foi acumulando mulheres e mulheres, e aquelas mulheres foram como goteira no ouvido dele, desencaminhando, até que Salomão se tornou um idólatra. E quando você lê o livro de Provérbios, você vê uma pessoa até amarga, ressentida: estraguei a minha vida, joguei fora as melhores oportunidades, a vida não vale nada, é vaidade, a vida do animal e do homem são parecidas. Deus permitiu que isso foi escrito para mostrar que a felicidade constante, consistente, perene, não está no ter as coisas, não está no realizar as coisas, mas a felicidade está em ser uma pessoa, em ser alguém, em estar com Deus. Isso é felicidade. O céu começa aqui. Por isso que esse é um lugar de portas abertas, né? Que aponta para um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante, e não está mesmo. Esse é o primeiro passo para o céu. Mas como? É com a presença de Deus. Então Salomão consagrou o povo e orou. Pastor, é isso que nós precisamos fazer com as nossas igrejas: consagrá-las e orar, tirá-las de dentro de casa. Se não conseguem vencer a televisão, a internet, a rotina massacrante de inatividade. Colocar a igreja dentro da casa, colocar os pequenos grupos dentro das casas das pessoas e trazer as pessoas para adorar a Deus. Aí Deus respondeu a Salomão, e agora eu vou para a parte final da minha leitura. 2 Crônicas 7 de novo. Depois que Salomão despediu o povo foi embora, agradecido, feliz, louvando a Deus. Salomão estava cansado, mas realizado, satisfeito. Tudo que o seu pai Davi sonhara, ele realizou. Ele sabe que no meio de muitos filhos, de diferentes mulheres que Davi, seu pai, tinha,
Ele foi escolhido. E ele sabia que a sua mãe, a linda e sensual Betseba, era a esposa de um homem chamado Urias. Salomão sabia que aquele homem que foi marido da sua mãe foi traído pelo seu pai Davi e foi colocado na frente de batalha para morrer. Salomão sabia de tudo isso. Ele não queria carregar essa carga de culpa e de sentimento, mas ele sabia da sinceridade do arrependimento do seu pai. Então ele era agradecido a Deus, porque ele, filho de uma adúltera, foi escolhido no meio de dezenas de filhos para ser o rei de Israel. E Deus falava com Salomão como falava com poucos, porque ele tinha um coração totalmente devotado a Deus. É isso que nós, os líderes anciãos, precisamos ser. É isso que o pai e a mãe precisamos ser. Ter um coração totalmente devotado a Deus, a ponto de nós sermos para os nossos filhos os canais de interpretação da vontade de Deus para os nossos filhos. Ensinar também os nossos filhos a dependerem de Deus. Ensinarem que o mais importante não é viver pelo pão, mas viver pela palavra que sai da boca de Deus. Ensinar que o jejum, quando proclamado, não quer dizer uma mágica para fazer Deus dar aquilo que Ele não daria de outra forma. Não, o jejum é simplesmente eu não programar a comida para mim e me colocar nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, como Jesus fez 40 dias e 40 noites no deserto. Somente assim podemos vencer essa avalanche de mundanismo, de secularismo, de sensualidade, de telemídia, de televisão, de internet, de fofocas, de influências. Os resultados a gente vê no nosso meio. Tantas famílias são desfeitas, mas o Deus da restauração está aqui. A sua glória desce sobre essa igreja, como desceu sobre o templo de Salomão. E Ele está aqui para abençoar o povo. Ele está aqui para responder às orações dos líderes e do pastor. Ele está aqui para responder à oração do aflito, do penitente, do arrependido, para restaurar. Por quê? Porque diz aqui: porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia não depende da minha fidelidade. Deus me ama não apenas quando eu sou obediente, não apenas quando eu sou fiel a Ele, não apenas quando meu coração está transbordante, está recheado, está pleno de gratidão e amor. Deus me ama quando eu caio no lamaçal e quando eu chafundo no pecado também. Chafundo no pecado, Deus também me ama igualmente, sem alteração. Deus nos ama incondicionalmente, mas estar aqui adorando-o, receber poder e graça, orientação para transformar a minha casa num pequeno grupo, numa igreja, para salvar os meus filhos e meus vizinhos, é a forma maravilhosa pela qual essa porta foi aberta para ser uma mesa. Então Deus ouviu a oração do líder, ouviu a oração daquele homem filho de Betseba, daquele homem filho de Davi, aquele homem que estava no vigor da sua juventude, aquele homem que tinha um coração 100% devotado a Deus, aquele homem que não tinha dolo no coração, que não tinha ganância, que não tinha mundanismo. Deus ouviu e o povo foi embora, e à noite Deus apareceu a Salomão. E agora nós vamos ver alguns dos versos mais conhecidos do Antigo Testamento, 7:14, que é de 2 Crônicas capítulo 7, começando com o verso 12. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Salomão, meu filho. Claro, não está escrito assim, mas pode ler assim, que você não está torcendo o significado da Bíblia. Salomão, meu querido filho. Salomão, meu escolhido. Salomão, meu favorito. Mas Deus não tem só um Salomão. Deus tem milhões e bilhões de Salomões e Salomonas, porque para cada um Deus tem um chamado, uma declaração de amor especial. E não é uma declaração de amor platônico, um amor só de palavras, só de pensamento, não. É um amor que paga, que prova, morrendo por você para te salvar. Salomão, meu filho, eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Pastor Wesley, meu filho, eu ouvi a sua oração. Roberto e demais anciãos, eu escutei a oração de vocês e daqueles que passaram aqui antes de vocês, e eu estou escolhendo esta casa, eu estou escolhendo essas paredes, esse templo, para ser a casa do sacrifício,
Não mais que os cordeiros precisem ser sacrificados em mesas aí fora, não. Mas o cordeiro, o único cordeiro de Deus, já foi sacrificado lá fora, em Jerusalém. E ele foi sacrificado uma vez por todos. Mas essa é a casa que se celebra o sacrifício. Essa é a casa em que o benefício do sacrifício feito há 2000 anos atrás é servido, é dado para o coração penitente, arrependido e quebrantado que adentrar nessas portas. Portanto, eu ouvi e escolhi esta casa para a casa do sacrifício. Agora, se meu povo pecar, verso 3: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, alguém perder o emprego, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, doença,